Preciso chamar agora imagens neste momento do discurso do Zelensky, presidente ucraniano, na Assembleia Geral da ONU. A gente muito falou aqui de Zelensky, que assistiu da plateia ao discurso do presidente Lula, está sendo até criticado por alguns veículos de imprensa por não ter, Uribe, aplaudido o presidente Lula. Vamos ouvir um pouquinho do discurso com tradução e daqui a pouco a gente comenta. Teatro político. E eles parecem estar tendo esse papel, mas, na verdade, eles estão ajudando a manter esse palco para os atores russos. Em segundo lugar, o uso da energia como arma. Muitas vezes o mundo já testemunhou a Rússia usando a energia como arma, usando óleo e gás, petróleo e gás, para chantagear outros países. Agora, essa ameaça é ainda maior. A Rússia está usando como arma a energia nuclear. Não apenas está espalhando, fazendo uma tecnologia não confiável para usinas nucleares, mas como levando isso para outros países. Veja o que aconteceu na nossa usina de Zaporizhia, que foi bombardeada, ocupada, e que agora tem vazamentos radioativos. Se há algum senso de reduzir as armas nucleares quando a Rússia está transformando usinas nucleares em armas, isso é muito preocupante, é assustador. A segurança global, a arquitetura de segurança global não dá uma resposta para essas ameaças. E não há responsabilização para essa chantagem nuclear até agora. Nós temos como exemplo o que acontece com as crianças agora. É o terceiro exemplo que eu gostaria de mencionar. Os grupos terroristas atacam as crianças, atacam suas famílias, atacam a sociedade. E, inclusive, usando a deportação como uma política de governo. Nós sabemos os nomes de dezenas, de milhares de crianças. E temos provas de centenas, milhares de outras que foram sequestradas pela Rússia e nos territórios ocupados da Ucrânia e depois deportadas. A Corte Criminal Internacional, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado contra Putin por esse crime. E nós tentando trazer as crianças de volta ao nosso país. Mas o tempo está passando. O que vai acontecer com elas? O que vai acontecer com elas? Essas crianças na Rússia, elas estão sendo ensinadas a odiar a Ucrânia. E suas famílias foram quebradas. E esse é um genocídio. Quando o ódio é usado como arma contra uma nação. Cada década, a Rússia começa uma nova guerra. Partes da Moldova e da Geórgia continuam ocupadas. Ela transformou a Síria em ruínas. E se não fosse a Rússia, as armas químicas nunca seriam usadas na Síria. A Rússia quase engoliu Belarus. Está ameaçando, obviamente, o Cazaquistão e outros países bálticos. E o objetivo da guerra atual contra a Ucrânia é transformar a nossa terra, o nosso povo, as nossas vidas, nossos recursos numa arma contra vocês, contra as regras internacionais e contra a ordem internacional. Muitos assentos na Assembleia Geral ficaram vazios. Ficariam vazios se a Rússia conseguisse concluir as suas ameaças. Senhoras e senhores, o agressor espalha morte e traz ruína. E os resultados são esses que vemos. Nós vemos milhares, nós vemos vilas na Ucrânia arrasadas, destruídas pela Rússia, destruídas no chão. Nós vemos o trabalho de drones, nós sabemos os efeitos dessa guerra no ciberespaço. Nossos serviços de inteligência tentam combater esse tipo de guerra.
antes que eles atinjam o restante da humanidade. Graças a Deus, eles não podem usar o clima como arma. Embora eles estejam falhando nos seus objetivos climáticos portanto, os eventos climáticos extremos podem piorar ainda mais e ser usados como arma ainda no futuro. Eu passei por pessoas aqui em Nova York e em outras cidades do mundo fazendo protestos contra as mudanças climáticas. E nós todos vimos isso. Eu vi pessoas no Marrocos, na Líbia, em outros países, morrerem como resultado de desastres naturais. E quando as nossas terras, nossos países pedem água, passam por problemas de tornados e outros desastres. E tudo isso está acontecendo quando um desastre natural em Moscou decide lançar uma guerra e matar dezenas, centenas de milhares de pessoas. Nós temos de parar isso. Nós devemos agir unidos para derrotar o agressor e usar todas as nossas capacidades e energias para lidar com essas ameaças. As armas nucleares estão restritas, do contrário, elas seriam usadas nessa guerra. Cada guerra agora pode ser uma guerra final, mas agora nós devemos assegurar que o agressor não irá prevalecer. E nós devemos pensar que há esse grande poder que está fechado atrás de portas, ele não possa lançar novas guerras. Que todas as nações trabalhem pela paz. No ano passado, eu apresentei um plano de paz feito pela Ucrânia aqui na ONU. Eu apresentei esse formato e ao longo do ano passado, a paz se tornou a base para a nossa arquitetura de segurança. Agora nós podemos trazer de novo a Carta da ONU para garantir que essas regras sejam usadas em nome da ordem. E eu tenho detalhes e vou apresentá-los no Conselho de Segurança da ONU. O principal é que não é uma questão apenas da Ucrânia. Mais de 140 estados e organizações internacionais apoiam o formato de paz da Ucrânia totalmente. A fórmula de paz da Ucrânia se tornou global, ela traz soluções e passos que vão contra o uso como arma que a Rússia faz contra a Ucrânia e outros países e pode ser usado por outros agressores. Na história moderna, nós temos uma chance real de responsabilizar uma nação e de cuidar de uma nação que foi atacada. É uma chance real. Porque isso pode acontecer com qualquer estado, com o seu estado. E se nós fizermos isso agora, nós vamos impedir que isso aconteça. Do contrário, vocês também serão obrigados a usar essa força política para ter a sua soberania restaurada. Nós lançamos esse formato em nome da arquitetura de segurança e representantes diplomáticos fizeram consultas. Conversamos em Hiroshima, em Copenhague, e falamos da implementação dessa fórmula de paz. E tratamos disso numa cúpula de paz também. Nosso povo não tolera mais agressões. Eu tenho consciência de que há alguns acordos meio sinistros por trás. Mas não podemos confiar no mal. Por favor, me ouçam. Vamos nos unir para decidir tudo abertamente. A Rússia está forçando uma guerra para trazer uma guerra final. E a Ucrânia está fazendo tudo para assegurar que essa guerra aterrorizante não pode acontecer, para que a Rússia não possa atacar outro país assim, dessa forma. Os crimes devem ser punidos. Os deportados devem voltar para casa.
e os ocupantes devem voltar para o seu país. Nós faremos isso unida. Salve a Ucrânia.